começar lá do início, né? É, antes de ser advogada, o qual sempre foi um sonho meu, de criança mesmo. É, eu sempre, desde os 18 anos que trabalhei primeiro como garçonete, né? Num quiosquezinho, um quiosque mesmo, aqueles quiosques que só cabe 2 pessoas. Eu vendia Guaraná do Amazonas. Onde era esse quiosque? É de shopping, é? Era um perto do Shopping Guararapes, que era, esqueci o nome agora, mas ainda funciona. E saindo de lá, eu fui para um outro lá perto do Santander, aqui em Prazeres. E trabalho não era para mim, né? Isso Eu com 18 trabalhava anos. isso com 18 anos, trabalhava para outras pessoas, né? Na época eu lembro que eu recebia R$ 40 a semana, né? Era bastante. Caramba, R$ 40 a semana. Pois é. Era bastante complicado, porque eu recebia, era tão pouco que eu nem olhava. Pegava o dinheiro, dava para minha mãe, chegava em casa. Depois saí de lá para ir trabalhar num restaurante. Então, basicamente, você trabalhava para ajudar em casa. Isso, para ajudar em casa, ajudar minha mãe, que sempre foi diarista, né? Então, eu saindo de lá, fui trabalhar diretamente num restaurantezinho também em Prazeres, que eu era garçonete lá. Mas lá eu já recebia melhor, já tinha carteira assinada. E recebia melhor porque recebia gorjeta, né, das pessoas, que era um restaurante, vendia mais almoço, café da manhã, almoço e jantar. Mas lá eu ficava muito cansada, porque chegava na hora de largar, não largava porque a cozinheira tinha que descascar muita macaxeira, enfim, sempre tinha, e eu sempre ajudava ela e ficava cheia de calo nas mãos e chegava em casa muito cansada. Então conheci uma menina que passava Jogo do Bicho, na época, e ela me convidou para passar o Jogo do Bicho. Né? Assim, eu fui bastante criticada, porque eu trabalhava de carteira assinada e ia sair para passar Jogo do Bicho. Só que no Jogo do Bicho eu ia trabalhar sentada. E na minha concepção seria melhor, porque eu ia ganhar comissão e ia ganhar melhor. Né? Então passei 1 ano e 3 meses, salvo engano, 1 ano e 5 meses mais ou menos, passando o Jogo do Bicho. Foi bom, Mas conseguimos. você ganhava mais no jogo do bicho mesmo? Ganhava bem mais, porque além do. A gente tinha um salário na época e, fora esse salário, a gente tinha a comissão. Só não existiu o registro, né? Não tinha registro, infelizmente, né? Como também não temos, sabemos que é contravenção. Mas é uma questão até que poderia se levantar, porque essa questão do jogo do bicho tem em toda esquina, não é invisível. Né? Inclusive até lá em Brasília, as cambistas de Brasília são as que mais recebem comissão, né? Melhores recebem comissão, são as Deve ser os cambistas. deputados lá, ó, Pra... jogando. Provavelmente os eleitores não vão sair com dinheiro da gente. para ir para lá, para Brasília, para jogar, né? Enfim. Postando com meu dinheiro. Então, como a cambista ela recebe mais, né? Mas aí eu fui dispensada de passar jogo do bicho, porque eu me recusei a sair com o meu supervisor. Então, mas com o dinheiro do jogo do bicho, que não é um dinheiro amaldiçoado, pelo contrário, eu consegui comprar um terreno e estava construindo uma casa, né, juntamente com meu esposo, na época que também trabalhava, ele trabalhava de motoboy. E a gente estava construindo a casa, mas eu fui dispensada. Deixa eu só dar pegar um gancho ainda que você falou na questão do jogo do bicho. As pessoas pensam muito assim, pô, trabalhar por um salário e tal, é legal, beleza. Mas quando você trabalha por comissão, você tem uma pegada diferente, entendeu? Você tem aquela pegada de você mesmo fazer seu próprio salário, de você... Não sei como é que funciona exatamente o jogo do bicho, porque eu nunca entrei muito nesse assunto da como é que eles trabalham esse serviço. Mas comissão, ela é bem interessante. Foi uma das formas que eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. Eu mesmo produzir meu próprio salário. Eu mesmo criar minhas metas. Mesmo com as metas da empresa, eu mesmo criar as minhas próprias metas. E aí, quando você diz assim, ó, eu saí de um emprego que eu tinha a minha estabilidade, que a turma chama de estabilidade, né? Tinha a minha estabilidade, fui para um sem estabilidade porque eu ia ganhar mais e eu tinha comissão. Só o fato de ter comissão, já para mim, já vale a pena. Eu sou muito a favor desse tipo de remuneração. Remuneração pelo mérito, pelo esforço. Não, a questão é bem delicada aí, é uma linha tênue aí, porque você trabalhar só para receber comissão é complicado,
porque nem sempre o mercado tá bom, nem sempre a área tá boa. A comissão, ela te incentiva. Eu acredito que você tendo um salário base, como na época a cambista, a gente tinha um salário Existia, sim. base. Olha, se você não atingir a meta, você recebe um salário, Sim. né? Porém, como eu era cambista reserva, que era aquela cambista que tirava férias, tirava folga, eu rodei a área metropolitana de Recife, inclusive cabo, tudo, fazendo essa questão de reserva todo dia. Alguém passava mal, me chamava, eu ia, enfim. E quando eu decidi, eu digo, não, eu quero parar, eu quero uma loja para mim. Então, eu fazia muito, eu vendia muito, e as cambistas fixas, na época, elas gostavam tanto de mim, porque normalmente a reserva, ela não ganha comissão. Ela só recebe o salário. Então, eu mantinha o dia dela, e ela recebia a comissão no final, então elas sempre me chamavam. E eu tive dificuldade de conseguir a minha loja própria, entre aspas, né, a minha loja para poder ficar fixa lá, porque as cambistas sempre queriam que eu ficasse. Mas essa foi a minha forma de mostrar o meu melhor, de fazer o meu melhor, né, porque eu era diferenciada. Então, dois gerentes, o gerente da área de Jaboatão queria que eu ficasse, o gerente da área de Boa Viagem queria que eu ficasse, enfim, cada um queria que eu ficasse lá. Até que eu pude colocá-los na parede e dizer, olha, eu quero uma loja. E assim me deram uma loja bem ruinzinha, que era no terminal de Cajueiro Seco, e levantei o ponto lá, fiz uma clientela muito boa também, minha comissão melhorou demais, né? Fiquei recebendo bastante comissão, porque antes a gente só recebia a comissão assim, você ia, ganhava, ganhei 10 mil, toma aí R$ 500, sabe? Isso acontece muito também, que é uma das coisas que ajuda bastante. Então, voltando para... Mas não existia um percentual fixo, não? Para reserva, não. Não, para reserva não. Para reserva, ela tinha um salário, que era mais do que o salário mínimo da época. Porque quando eu trabalhava fichada no restaurante, eu recebia só o salário, né? E com os descontos, vinha bem menos. E lá, o salário base era maior do que o salário mínimo. Porque o jogo do bicho é um trabalho que você ganha até bem. Ganhava na minha época, agora eu não sei mais, mas na minha época você ganhava bem, né? E depois que fui dispensada e passei, acho que 1 ano desempregada, fui trabalhar como recepcionista numa empresa de água potável. Trabalhei lá também bastante tempo. Quando saí de lá, antes de sair de lá, eu não sei, eu acho que uma luz assim bateu, a idade chegando, e eu disse, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre fui muito independente. Com 18 anos, eu já planejava morar sozinha. Depois de 1 ano, quando eu comecei no jogo do bicho, salvo engano, eu já comecei a ir morar só. Já fui morar só, aluguei uma casa, fui morar só. É uma coisa minha, tá? Eu sou muito independente, então eu precisava disso. E eu queria fazer alguma coisa, e eu lembrei que toda a minha vida eu quis advogar. Então, eu fiz uma oração e disse, Deus, vou lá. Aí fui olhar preços de faculdade, foi na época, inclusive, que o FIES abriu, que poderia, porque eu tinha terminado em colégio particular, porque minha mãe, ainda que com diarista, ela pagou para mim os últimos anos num colégio particular, que foi o que me ajudou bastante, né? E eu não tinha direito ao FIES, porque o FIES era só para quem tinha concluído, na época, no colégio do governo. E nesse ano específico, abriu vaga para quem tinha terminado em colégio particular. Então, fui e fiz. Caramba. Aí foi ótimo, né? Fiz o FIES e dei entrada só consegui o FIES os primeiros 6 meses, porque depois teve problema, porque o meu foi FIES solidário. Era eu e mais 2 pessoas, uma era fiadora da outra, enfim. Inclusive, até hoje eu estou enrascada, porque as 2 pessoas desistiram, só eu concluí o curso. E agora eu tenho que ficar pagando os delas também, porque eles não estão pagando, então eu tenho que pagar, senão eu fico com o nome sujo. Mas então, assim, comecei a estudar, comecei a faculdade, foi sensacional a faculdade que a gente se formou. Não sei nem se eu posso falar aqui. Pode. Mas a faculdade metropolitana foi um pilar, porque ela
me ajudou bastante, né? Ela tinha flexibilidade, eu engravidei, então os professores foram maravilhosos, porque ficavam com minha filha durante a aula, durante prova, eu levava ela na hora de dar aula, amamentava na aula, então assim, e nunca houve nenhum questionamento. Hoje a faculdade, inclusive, tem uma espécie de berçário, uma espécie sabia não. lá na faculdade para o pessoal, para as mães, né, ou pais que tem que levar a criança para lá totalmente gratuito. Eu acho isso demais. E o proprietário da faculdade, ele sempre fala que foi por conta de nós, né? Que a gente tinha que ir para lá e levar a criança. Então, quando eu comecei a advogar, antes de começar a advogar, eu tive muita dificuldade porque minha filha era muito nova. Eu estagiava, eu precisava trabalhar, então eu consegui um estágio. A minha remuneração era boa também, na época era maior do que um salário. Na verdade, o salário era bem baixo. Na época eu já recebia 1.030, 1.050, eu acho. Que hoje o salário está 1.100. Né? E há 5 anos atrás eu recebi uma remuneração boa. Mas, assim, eu gerenciava o escritório, o advogado só ia lá me dar algumas orientações, peticionar, enfim, mas das petições quem fazia era eu, de ambas as áreas, então tinha mesmo que estudar. E quando chegou perto da prova da OAB, faltando um ano, todo mundo a maioria das pessoas estavam falando, vou fazer para testar. E eu disse, eu não vou fazer para testar, porque eu não tenho dinheiro para ficar fazendo, porque a prova da ordem, na época era 220, creio eu. E eu não tinha esse dinheiro. Tu foi uma das primeiras da turma passada, foi? Foi, graças a Deus. Então, quando aí comecei a estudar, e não estava conseguindo estudar e conciliar com o estágio. Foi quando eu tive que tomar uma decisão bem difícil, né? Meu marido trabalhando como motoqueiro, motoboy, e eu recebi esse salário da minha bolsa de estágio, mas eu precisava dele para ajudar em casa, né? E com a minha filha, enfim. O que a gente fez, nessa época eu já tinha perdido o FIES, já estava pela faculdade, foi pelo financiamento da faculdade, e estava pagando metade, então estava pesado só com o salário dele, né? Então eu tinha que estagiar, mas eu não estava conseguindo estudar. Então, a minha sogra vai ficar sabendo agora, porque ela ficava com a minha sogra para eu estagiar e estudar à noite. Então, o que foi que eu fiz? Eu combinei com meu marido o seguinte, eu disse, olha, eu vou sair do estágio e vou estudar. Então, e a gente não vai dizer para ninguém, porque não dá para estudar o tempo que eu quero estudar com a minha filha aqui, com a Brenda, muito nova. Então, a gente ficou quieto, eu saí do estágio, minha sogra continuou com a minha filha tomando conta durante o dia, e à noite eu ia para a faculdade e meu marido ficava com ela, né? Então, eu passava o dia todo estudando. Não tinha material para estudar, então tinha que resolver questões, tudo pela internet eu tive que fazer, porque eu não tinha como comprar livros, nem fazer aulas, né? Que hoje tem muitos cursos preparatórios, lá naquela época também tinha, mas eu não tinha dinheiro ao curso preparatório. Então, fiquei portas trancadas mesmo em casa, para ninguém saber, ninguém passar em casa e ver, ela está em casa. Então, e passei. Escondi de todo mundo, né? Escondi todo mundo. Eu não sei se no bairro que eu morava tu ia conseguir fazer isso, que a turma lá descobre tudo. Mas eu ficava quietinha em casa, tudo fechado, janela tudo fechado. Então, quando eu passei na ordem, né, passei de primeira, graças a Deus, assim, eu entrei em êxtase, né? Entrei em êxtase mesmo, a primeira fase foi extremamente difícil. Eu até achei que não teria passado, mas passei com a pontuação boa até. E na segunda fase eu realmente já estava bem tranquila, porque a segunda fase, como era a questão de prática, né? A prática, então eu já sabia que eu ia passar, né? Fiz a segunda fase realmente sabendo que ia passar e, de fato, passei com nota 9,5, né? De primeira, e foi minha primeira realização profissional. Mas não era o suficiente, porque advogar não é fácil. E eu não tenho berço, nunca tive berço, né? Ninguém que deixou processos para mim e tal. Mas eu comecei a fazer minha carreira de advogada enquanto ainda estudante.